Até família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições. Muito obrigado aí aos novos inscritos e inscritas, as novas inscritas, os novos inscritos. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós trocarmos ideias aqui sobre questões políticas, econômicas, históricas, antropológicas do continente africano, das diásporas africanas, as contribuições que as populações africanas legaram para as comunidades, né, para a sociedade de uma forma geral, ao longo dos tempos, né, contribuições essas que nós utilizamos ainda hoje, né, diga-se de passagem, contribuições essas que estão devidamente registradas em obras de referência de grandes pensadoras e pensadores, pesquisadores, pesquisadoras, teóricos e teóricas do campo do panafricanismo e da afrocentricidade. Há pouco mais de uma semana, família, tivemos aí a leitura da Carta em Defesa da Democracia, né? Várias entidades políticas deste país, né? Se manifestaram, né, assinando uma Carta em Defesa da Democracia. E é bom a gente vir aqui falar algumas coisas a respeito disso, porque grande parte das pessoas que estavam presentes, né, eram pessoas brancas, eram pessoas não negras. A gente pôde observar a presença de uma mulher negra ali falando, né, mas fundamentalmente é preciso dizer que o fato de termos hoje um agente do imperialismo, um agente do neoliberalismo no poder executivo, na instância máxima de poder deste país, que é a presidência da República, isso diz muito sobre esta sociedade de uma maneira geral, por ser uma sociedade racista, machista e elitista, onde nossos heróis, conforme explicou para mim meu grande professor Bismarck, este país é um país racista, machista e elitista. Nossos heróis são geralmente homens, geralmente brancos e geralmente ricos. Então, dito isso, é preciso sempre a gente bater na tecla da questão étnico-racial deste país, porque é uma questão que interessa a maior parte da população deste país, que é preta, né? E aí é sempre importante a gente dizer que o fato de termos eleições periódicas a cada período de tempo, né, para governador, deputado federal, deputado estadual, senador e presidente da República a cada 4 anos, exatamente o mesmo período para prefeito e vereadores, né, não quer dizer necessariamente que nós vivemos num país democrático, porque enquanto houver racismo, não haverá democracia. E, para início de conversa, a palavra democracia, embora ela tenha origem na língua grega, a palavra tem origem na língua grega, porém, a prática democrática não, tá? E lembrando que este é um canal que está sempre fazendo análises a partir da perspectiva do panafricanismo. Nesse sentido, né, quando a gente fala em democracia, a gente está falando de, em tese, uma sociedade onde todas as pessoas, independente de raça, de gênero, de orientação sexual, independente do que for, tenha direitos políticos adquiridos, respeitados, observados. O que não é a realidade das comunidades pretas neste país. Nunca foi, enquanto houver o racismo, nunca será. Porque democracia não pode ser apenas o significado de a cada período de tempo determinado por quem controla este país, que são aqueles que controlam os meios de produção de riqueza, né? Que são pessoas brancas que controlam a política, que controlam a economia, que controlam as instâncias de poder deste país, né? Inclusive pessoas que não necessariamente estão colocando as suas caras nas TVs, nos jornais, nas revistas, nas mídias, porque aqueles de fato que controlam o poder deste país, né, muitas vezes não aparecem, estão nos subterrâneos, nos bastidores, né? Mas são pessoas totalmente brancas, são aqueles chamados rentistas, né? Os grandes proprietários de terras, os banqueiros, os industriais, os grandes empresários, os mega empresários,
que controlam a economia e os destinos deste país. São eles que determinam quem ganha e quem perde a eleição. Fundamentalmente, é preciso dizer isso. Nesse sentido, esse país não é um país democrático. Não pode ser democrático. Não é democrático por quê? A maior parte das pessoas que morrem nas mãos da polícia são pessoas negras, a gente nunca vai deixar de falar isso aqui. Né? A maior parte das pessoas pobres que estão morrendo de fome, dos 30 milhões ou mais de 30 milhões de brasileiros que estão morrendo de fome, podem fazer as estatísticas, o pessoal aí que gosta de matemática, né, da estatística, a maioria são pessoas negras. É óbvio que vivem nas periferias, porque este foi um lugar que o racismo estrutural desse país delegou para as populações africanas nesta diáspora chamada Brasil. Então, nesse sentido, uma leitura da Carta em Defesa da Democracia, feita por pessoas que ajudaram a eleger o genocida que está no poder, genocida radicalmente racista, radicalmente machista, radicalmente homofóbico, né? Radicalmente antidemocracia, né? Não pode ser, desculpa, não pode ser levado a sério, né? Porque a gente não pode, de novo, entender uma democracia apenas pelo fato de você apertar, né, 2 ou 3 teclas numa máquina branca a cada período de tempo determinado para as pessoas que controlam o país desde 1500, quando este território foi invadido por europeus, né? E aí aconteceu toda essa catástrofe, hecatombe de pessoas, dos nativos que foram dizimados, né, neste território, anteriormente chamado de Pindorama, Terra das Palmeiras, em Tupi-Guarani, e que depois passou a chamar Ilha de Veracruz, Terra de Veracruz, depois Brasil, né? Onde dizem que falamos uma língua portuguesa. Não falamos língua portuguesa nenhuma, né? Não falamos uma língua portuguesa. Falamos uma língua que tem uma influência de uma série de outras línguas. Já falamos isso aqui anteriormente. Línguas que têm uma série de influência de palavras de outras línguas, né? Melhor dizendo. E onde as histórias, as contribuições das populações africanas são sistematicamente negligenciadas. Enquanto que você tem o tempo inteiro a valorização das culturas europeias aqui nesse país, né? E quando as pessoas dizem que querem valorizar as culturas africanas, né? Geralmente, ainda mais pessoas que são pesquisadoras, brancas, racistas, quando querem falar das contribuições das populações africanas nesse território, eles colocam lá a palavrinha híbrido, como se híbrido, tudo que fosse híbrido fosse só africano, europeu não é. Ninguém chama, por exemplo, o Oktoberfest, né, que acontece todo ano em Santa Catarina, de uma manifestação cultural híbrida, por exemplo, né? Mas o funk, o samba, né, as religiões de matrizes africanas, por exemplo, eles chamam de híbrido, né? Ou seja, do ponto de vista da epistemologia, também existe um processo de racialização das sociedades africanas neste país, neste território. Então, para falar de Carta em Defesa da Democracia, antes de tudo, é preciso fazer justiça àqueles que mais sofrem injustiças sociais e raciais, que são as comunidades pretas, historicamente. E quando eu falo de comunidade preta, eu não estou retirando da pauta os nativos, não, tá? Porque os nativos são pretos também, né? Os próprios portugueses disseram que os nativos eram os negros da terra. Os próprios portugueses disseram isso. Isso está documentado, gente. Não sei o que eu estou dizendo, está documentado. Inclusive, eu apresentei essa informação na minha monografia, né? Que falava sobre marcas corporais, porque são documentos que estão facilmente acessíveis no Arquivo Nacional, né? Fácil. Então, e além de outras produções acadêmicas que você pode acessar, onde está lá que os nativos eram chamados de negros da terra pelos portugueses. E são os nativos das Américas, que eu não chamo de índios, porque índio é uma categoria eurocêntrica, e este canal ele é radicalmente anti-eurocentrismo, né? Não importa em que lado ele se manifeste, né? Do lado direito ou do lado esquerdo, certo? Né? Eu não vou chamar jamais as comunidades nativas, autóctones desse território, tá? De índios. Vamos chamar de nativos, povos originários, porque eles foram a segunda remessa de africanos que chegaram aqui, né? Depois da primeira leva de africanos representada pela figura da Luzia, cujo crânio foi encontrado em Lagoa Santa nos anos 60 por um dinamarquês antropólogo chamado Peter Lund, né? Isso que eu estou dizendo aqui está devidamente documentado historicamente, porque este canal, a partir da perspectiva do panafricanismo, ele não dialoga jamais com a historiografia eurocêntrica, né? Então, dito isso, é sempre
necessário que nós, africanas e africanos deste território, né, façamos esse exercício de reflexão. Que, enquanto houver racismo que nos mata sistematicamente todos os dias, das mais diversas maneiras, que eles têm formas diferentes, né, de nos matar, enquanto houver racismo, que é essa estrutura assassina, neste território, não haverá democracia. Não podemos conceber isso. Democracia capitalista, democracia burguesa, democracia que mantém uma divisão racial, né, e um impedimento sistemático do acesso aos recursos por parte da comunidade preta, que é a majoritária neste país, a gente não pode chamar esse território aqui de um território democrático. Dito isso, família, venham fazer curso de História da África a partir da perspectiva do Pan-Africanismo comigo. É um curso super didático, dinâmico, onde a gente apresenta os autores e as autoras do campo do Pan-Africanismo e da afrocentricidade, onde a gente apresenta uma visão científica absolutamente diferente dessa visão eurocêntrica com a qual nós somos diuturnamente bombardeados. Uma visão mentirosa, essa visão eurocêntrica. O Pan-Africanismo não, ele mostra a história exatamente como ela foi, como ela é, né? Então, venham fazer o curso comigo, porque certamente vocês vão gostar bastante. Continuem compartilhando nossos vídeos, continuem fazendo inscrição no canal, continuem ativando o sininho de notificações para que vocês não percam os vídeos que nós produzimos aqui. Eu prometo voltar em breve o mais rápido possível, não ter um grande ato, né, de diferença de dias para fazer vídeo, porque os acontecimentos têm se sucedido, né, e é necessário a gente vir aqui, trocar mais ideias com vocês, trazer a nossa visão totalmente ancorada na perspectiva do panafricanismo, até porque temos uma eleição que está se avizinhando, uma eleição muito importante, decisiva para os rumos da história deste país e particularmente fazendo recorte racial das populações africanas neste território, porque a gente precisa fundamentalmente, família, conhecer a nossa história, conhecer a contribuição de nossos ancestrais, para que nós possamos ter a devida força para resistir, né, e vencer esta batalha, que não é só uma batalha política, não é só uma batalha econômica, é uma guerra racial, é uma guerra cultural, conforme aborda em sua obra o grande pensador Asa Hilliard. Ok, família? Hotep, África no Centro.